E agora aqui no Manhã da Globo vamos falar a respeito de cuidados, isso mesmo. Você está planejando comprar a sua própria casa ou apartamento? Pois é, existem alguns cuidados que devemos tomar ao comprar imóveis na planta ou usados. E para sabermos mais detalhes a respeito do assunto, conversamos agora então com o Dr. Rodrigo Carpati, advogado e especialista no assunto. Bom dia, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao Manhã da Globo. Bom dia, obrigado. É um prazer falar com o senhor a respeito aí desse tema. Quais os cuidados que devemos tomar ao comprar imóveis? Então, primeira coisa, precisa verificar quando o imóvel for na planta, se a construtora tem o hábito de entregar o imóvel dentro do prazo ajustado, se é uma construtora idônea, se aquilo que está sendo prometido pelo corretor na hora da venda realmente faz jus aquilo que for entregue, aquilo que vai ser entregue. Para isso, o consumidor tem algumas armas. Ele pode verificar se aquele empreendimento está regular perante o registro imobiliário, se existe um número de regularidade. Ele pode verificar a idoneidade da construtora também, verificando outros empreendimentos que ela edificou, se esses empreendimentos foram entregues dentro do prazo ajustado, se aqueles consumidores ficaram satisfeitos. Para isso, basta ela pedir referências e se dirigir até o local. E ela pode também consultar dentro do próprio site do Tribunal de Justiça que tipo de ações pesam contra aquela construtora, e também sites de organizações não governamentais como o Reclame Aqui, que costumam manter no seu banco de dados as últimas reclamações contra essas empresas. Isso de forma preventiva, tá? Mas na hora de adquirir, você vai ter que passar por um contrato. Toda compra e venda, ela presume que você faça um ajuste prévio e que esse ajuste seja escrito. Então, ali também são colocadas questões extremamente importantes. Muitas vezes o consumidor, quando vai adquirir bem, ele não se atenta que futuramente o financiamento precisa ser aprovado, então ele acaba devolvendo esse imóvel. Então, antes de adquirir, ele precisa saber se aquele financiamento vai caber no bolso dele, se está dentro daquela expectativa e se ele tem como comprovar depois do rendimento, senão futuramente ele vai ter que devolver esse imóvel. Quais os principais casos que acontecem quando alguém vai comprar uma casa que ainda está na planta, doutor? Então, os principais casos são problemas no atraso. A construtora promete que o imóvel vai ser entregue no prazo e ela acaba, às vezes, extrapolando esse prazo. Lembrando que esse consumidor tem direito, sim, a devolver o imóvel, a receber todo o valor. Se ele não quiser devolver, a justiça acaba arbitrando uma multa enquanto esse imóvel não for entregue de forma satisfatória. Esse é o grande problema. Um outro problema é a cobrança, muitas vezes, de valores, de taxas de juros e de correção monetária de forma não acordada ou não legal pelo Código de Defesa do Consumidor, e são questões que precisam ser previamente verificadas pelo consumidor, e caso ele não se atente, depois ele vai ter que, infelizmente, na justiça requerer o retorno desse valor pago de forma indevida. Doutor, e acaba acontecendo às vezes de a pessoa, ao comprar um imóvel ainda na planta, estar fixado em um valor e depois as parcelas, a mensalidade subir gradativamente? Isso pode acontecer e é errado ou é correto? Não, então, isso vai acontecer. A pessoa está comprando imóvel no valor presente e o imóvel vai ser entregue daqui a 2, 3 anos, esse valor vai ser corrigido. O que acontece é que na hora de adquirir, o consumidor não consegue mensurar qual é esse índice de reajuste. Então, até a construção, o índice que deve ser aplicado é o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Tá? E esse valor depois da entrega desse bem, depois do bem construído, a correção vai ser a taxa ajustada, GPM e demais. Porém, ele tem sim como fazer um exercício e saber mais ou menos qual o valor que
que ele vai ter de prestação ou qual vai ser o acréscimo durante a obra. E esse valor que haveria aí de acréscimo durante a obra, a empreiteira, no caso, o local onde você está indo comprar, que tem que passar para você, eles têm essa obrigação ou não? A gente que tem que procurar saber? Não, eles têm essa obrigação, inclusive isso está no contrato. O que acontece é que o contrato muitas vezes é muito extenso, o consumidor não se atenta a isso e o corretor de imóveis, muitas vezes de forma querendo realizar a venda, acaba não orientando o consumidor. E muitas vezes, eu tenho inúmeros casos práticos, vai parar no escritório para fazer a rescisão desses contratos, o consumidor passa a não ter aquele valor que ele entendeu que iria ser a primeira parcela até a final. Uhum. Com relação à casa ainda na planta, às vezes as pessoas compram casas em condomínios, não é? E eles prometem que haverá aí piscina, haverá parque para as crianças, enfim, várias coisas. Se de repente, quando essa casa for entregue, não haver alguma coisa que foi prometido, tem como a pessoa reclamar? Tem como ela se precaver disso? Tem sim. Ela precisa sempre guardar todos aqueles folhetos informativos na hora de receber aquelas primeiras informações, e ela pode se dirigir ao registro imobiliário aonde o bem está registrado. Ali vão constar todos os documentos e o que vai ser edificado. Ela pode exigir também o memorial descritivo e a convenção já registrada, já que encontra-se no registro de imóveis. Com esses documentos, ela consegue ter noção do que vai ser edificado. Caso a construtora não edifique conforme o prometido, vai caber uma ação de danos e, eventualmente, uma ação obrigando a construtora a entregar aquilo que ela prometeu e não entregou. Uhum. E já com relação aos imóveis usados, quais os casos mais comuns que de repente ocorrem? Então, o principal problema do imóvel usado na aquisição é a verificação da idoneidade do vendedor. Porque muitas vezes, se o vendedor tem algum tipo de problema e o comprador não se atenta, ela pode assumir esse problema e eventualmente até perder esse bem. Esse é um problema que acontece, então é importante que ela verifique todos os documentos necessários que são elencados e as dívidas oriundas do próprio bem, como IPTU, condomínio. Então ela tem que tirar certidões previamente, porque se ela comprar e o bem tiver com dívida, ela vai assumir isso e depois não tem como reclamar, porque o bem acompanha as dívidas de condomínio e de IPTU. E na ocasião, quando as pessoas às vezes pegam uma casa ou um apartamento que está financiado, eles às vezes não trocam de nome a escritura, às vezes não tem como e a pessoa continua pagando o nome da outra. Isso é indicado? Tem algum risco? Tem riscos enormes, porque você não pode pagar um bem em nome de terceiro. A primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir ao banco, verificar qual o valor do financiamento e verificar se você tem condições. Muitos bancos hoje, é uma situação corriqueira, eles inclusive migram o financiamento. Então você quer adquirir um bem, você vai no seu banco, você tem um financiamento, o teu financiamento quita o financiamento em andamento do outro. Entendo que o pior erro é você assumir um financiamento em nome de terceiro. Se o terceiro falece, ou se o terceiro resolve de qualquer forma pedir novamente o bem, ele pode até ter uma discussão de posse, quem está pagando, quem não está pagando, quem é o real proprietário, uma vez que você está pagando em nome de terceiros. Então, o mais seguro sempre é que o bem fique no nome daquele que adquiriu e não que isso não ocorra só com contrato de gaveta, que isso ocorra com a transferência de fato perante a instituição financeira. Esse contrato de gaveta que o senhor comentou aí, serve para alguma coisa? Serve para alguma coisa, sim. Ele auxilia? Desculpa, Cari, pode falar. Esse contrato de gaveta, ele serviria, então, no caso, para a pessoa que está comprando como uma garantia? O que acontece? É uma garantia mínima, ele vai provar que ele adquiriu aquele bem. Porém, como não é uma situação oficial, não é instituição financeira, ele não vai estar com o bem
escriturado em nome dele, eventualmente aquele que está em nome do bem, aquele que é o original e que passou, se esse tiver qualquer problema legal e sofrer qualquer constrição, vamos supor que essa pessoa que vendeu sofra uma ação. Aquele credor pode inclusive pegar o bem do terceiro, porque não está em nome do terceiro, está em nome daquele devedor. Então, o mais seguro sempre é que o bem esteja no nome daquele que adquiriu, para que ele se proteja. O contrato de gaveta depois vai valer para que perante a justiça ele cobre uma indenização por ter pago aquele dinheiro e ter perdido o bem, mas o trâmite disso é demorado e ele vai perder o bem de qualquer forma. Uhum. E com relação ao imóvel, quando a gente compra, de repente, um imóvel usado e a pessoa está na casa, quanto tempo temos para mudar para essa casa, que a pessoa tem para desocupar essa casa? Então, isso vai ser um ajuste entre as partes. O ideal é que a pessoa sempre segure parte do pagamento e vincule a desocupação do bem para não ter problema. Eu tenho casos práticos onde a pessoa compra e o outro não sai. Daí tem que entrar com uma ação, é lento. Então, esse prazo vai ser ajustado de comum acordo e de acordo com a necessidade das partes. Não existe uma regra nem uma obrigação legal quanto a isso. Uhum. Doutor, agradeço a sua participação então aqui no Manhã da Globo, falando a respeito desse tema tão importante, não é? Os cuidados que devemos ter. Às vezes a pessoa quer tanto ter um imóvel próprio e na hora de comprar, às vezes acaba se esquecendo de todos esses cuidados. Com certeza, cara, estou à sua disposição, eu que agradeço. Esse foi então o Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista no assunto, falando sobre os cuidados que devemos ter ao comprar imóveis na planta ou usados.